Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Elaine, professora de Estudos Linguísticos, e estou aqui hoje para iniciar, a nossa primeira videoaula referente ao estudo da sintaxe. Como nós vimos em sala de aula, a sintaxe ela exerce uma função muito importante no estudo do discurso. Em inicialidade, vamos falar acerca de sentença. O que seria uma sentença? Sentença, nós podemos pensar em uma mensagem. A mensagem, dentro da estrutura da linguística, ela pode nos apresentar de vários modos, através da frase, da oração e do período. Nós estudamos que uma frase é um enunciado que tem sentido completo dentro de um contexto. Ou seja, o que seria isso, né? Uma frase com sentido completo dentro de um contexto. É quando eu passo uma mensagem, essa mensagem ela tem sentido para aquelas pessoas que a recebem. Ou seja, vamos pensar em algo bem simples. Quando você diz pare, o verbo pare, ele expressa uma ação. Dentro de uma estrutura de trânsito, essa palavra ela pode representar uma placa. Então, determina-se que você precisa parar naquele ponto a fim de que não haja nenhum problema no sentido da transição de carros e transeuntes. Mas se você colocar, por exemplo, a palavra pare dentro de uma estrutura de festa, onde as pessoas riem, dançam, se movimentam, será que isso vai fazer sentido? Então, pensando em frase, nós temos que pensar em contexto e significação completa. A frase ela pode apresentar tanto um verbo ou não. Então, nós temos frases verbais e nominais. É um conceito que não é algo novo para vocês já viram isso. Pensando em frase, vamos estender um pouquinho nossa discussão para a relação de oração. O que seria uma oração? Oração seria uma frase que é representado por um verbo. Mas, diferente da frase, a oração não precisa ter sentido completo. Por que isso? Porque o que nos interessa na estrutura da oração é um verbo. Esse verbo ele também pode vir representado por uma locução verbal. Ou seja, o que é uma locução verbal? É quando eu tenho uma expressão que equivale ao sentido de um verbo. Exemplo, isso vai dar o que falar. Ou seja, vai dar é uma locução verbal, que se fosse transformada em um verbo só, isso dará o que falar. Pensando na estrutura de frase e oração, vamos pensar na organização de um período, né? Conceito visto no 8º ano e também já trabalhado um pouquinho por nós inicialmente no 9º ano. O período é a representação da análise das orações, ou seja, no período eu posso ter tanto uma oração ou mais orações. Dentro da estrutura de um período, aquele que apresenta uma única oração é chamado de período simples, ou seja, o que é um período simples? Quando eu tenho a presença de um núcleo verbal ou de uma locução verbal que também tem valor de verbo. Exemplo, Elaine dará conteúdo novo. Elaine dará conteúdo novo é considerado, além de frase verbal, além de uma oração, porque tem um verbo, também é um período simples, ou seja, o que é o período simples é quando eu tenho uma única oração. Dentro da perspectiva de período simples, alonguemos um pouco mais o nosso pensamento acerca disso e repensemos o que seria então um período composto. O período composto é aquele que se organiza através da união de várias orações, ou seja, quando eu tenho duas ou mais orações dentro de uma estrutura de frase, dentro de uma estrutura de períodos, nós damos o nome de período composto. Exemplo, Elaine dará conteúdo novo e também fará a correção da tarefa. Aí nós temos duas orações, portanto, período composto. Por que duas orações? Dará, núcleo verbal, do verbo dar, e fará, que é outro núcleo verbal. Por que estudar, então, essa estrutura de período simples, período composto? Imagine você se você tivesse várias orações organizadas, unificadas, dentro de uma estrutura de discurso. Quando nós pensamos em discurso,
nós podemos pensar também em texto, né? Então, quando nós analisamos isso e imaginamos que nós podemos ter a união dessas orações ou até mesmo uma única oração, nós também precisamos pensar no elo de ligação que cada classe gramatical exerce dentro da estrutura da sintaxe. Não é por acaso que desde os quarto ano, quinto ano, sexto ano, vocês veem a morfologia. O que é a morfologia? A morfologia é a parte da gramática que estuda a forma da palavra de uma maneira bem simples para vocês recapitularem. Ou seja, quando pensamos em morfologia, pensamos em forma, organização e também em classe gramatical. Pensando na estrutura de classes gramaticais, vamos puxar aí na nossa memória a classe gramatical bastante importante quando nós entramos no estudo dos períodos, que é a conjunção. O que é a conjunção? A conjunção é uma classe gramatical invariável que exerce um papel de elo entre as estruturas às quais ela está presente. Pensando em período, pensando em oração, as conjunções podem interligar orações que estejam organizadas em uma determinada sentença. Professora Elaine, as orações elas só se organizam através da estrutura das conjunções? Não, as orações elas podem se unir através também de sinais de pontuação. Quais sinais de pontuação poderiam aparecer? Vírgula, ponto e vírgula, né? Até mesmo reticências. Então, quando eu digo Elaine estudou e passou na prova, eu tenho duas orações que são unificadas pela presença de uma conjunção. Qual que seria essa conjunção? Nós já estudamos também isso. A conjunção e, ela é considerada uma conjunção coordenativa aditiva. Professora, tantos nomes, tantas nomenclaturas, isso é muito complicado. Aluno, não tem nada de complicado. Caríssimos, nós iremos ver isso com bastante calma, com bastante tranquilidade, e para isso reservei uma lista que aborda tudo isso que eu estou colocando para vocês de modo bem claro, bem preciso e objetivo, a fim de que nós também avancemos no nosso estudo. Dando prosseguimento ao nosso raciocínio, vamos pensar nessa estrutura de períodos de orações. Imagine você que quando se unifica um período e esse período ele apresenta orações e essas orações elas se unificam, mas elas não dependem uma das outras, nós damos o nome de período composto por coordenação. Ou seja, o que seria isso? Há algumas orações que se preservam entre a estrutura de sujeito e predicado e se unificam a outras orações e não necessitam daquela segunda oração ou terceira oração para se organizar sintaticamente e posteriormente na questão do seu sentido. Pensemos, ok? Vamos pensar juntos. A turma do nono A apresentou a tarefa, mas não respondeu corretamente. Nós temos duas orações. Na primeira oração, a turma do nono A apresentou a tarefa. Quem seria o sujeito? A turma do nono A. O predicado não apresentou a tarefa. Então, aqui nós temos sujeito e predicados independentes, ok? Mas seria uma conjunção. Essa conjunção, ela tem sentido de quê? Ela tem sentido de adversidade, de oposição, ou seja, essa turma ela fez a tarefa, porém a qualidade dessa tarefa não estava adequada. Então, a turma do nono A apresentou a tarefa, mas nós temos uma segunda oração. Essa segunda oração, ela também possui sujeito e predicado independentes. Então, o que é um período composto por coordenação, alunos? É quando eu tenho um período em que se estabelece a independência sintática entre as orações. Esse período composto por coordenação, ele é muito comum nas estruturas de discursos que nós trabalhamos. Porém, quando falamos em nomenclatura, parece que fica tudo mais complicado, mas não é tão difícil assim, ok? Avancemos mais um pouco. Existem orações que
se estabelecem na organização da sentença com uma codependência com relação a outra oração que essa mesma oração se interliga. Pensemos, é importante que faça a tarefa. Na primeira oração, é importante, nós não temos a presença de um sujeito. Esse é importante é uma estrutura, uma expressão que não possui sentido completo. É importante o quê? É importante que façamos bem a tarefa, no modo de dizer bastante claro. Então, o que acontece? Dentro dessa estrutura, nós temos uma codependência da primeira oração com a segunda, apresentando assim uma estruturação sintática dependente. Quando essa estruturação sintática ela apresenta dependência, tanto sintática quanto semântica, nós damos o nome de período composto por subordinação. Ou seja, são referenciais, alunos que nós já vimos, nós já trabalhamos, mas que é muito importante nós retomarmos aqui. O que é, assim, novo para nós? São os nomes os quais foram apresentados aqui, que delegam, né, que apresentam, que organizam os períodos compostos que nós estudaremos. Nós temos o período composto por coordenação. Dentro dessa estrutura de período composto por coordenação, nós temos vários tipos de orações que nós vamos estudar através da presença ou ausência das conjunções. E nós também temos períodos compostos por subordinação. E aí nós temos 3 referenciais, né? 3 subclassificações que serão trabalhadas pouco a pouco com vocês. Então, alunos, é isso. Hoje, retomando aí conceitos bastante importantes de séries anteriores, para nós solidificarmos nosso andamento, uma segunda videoaula virá para nós aprofundarmos esses conceitos e essas composições sintáticas extremamente importantes para o ensino de língua portuguesa, para a compreensão do discurso. Muito obrigada pela atenção e até mais. Um abraço, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Até mais.